Boa noite, sente-se que vai começar mais um episódio do Despachando Ideias. Hoje nós estamos com um convidado, Dr. Professor Éder Júnior da Silva, nosso coordenador do curso de Direito aqui da Universidade Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Lívia. Professor, agora no início eu tenho uma pergunta para fazer. Conta um pouco para a gente sobre a sua formação e o que te motivou a escolher o direito. Primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer vocês, né, Diego Belay, Lívia Maria, nossos acadêmicos de Direito aqui da Universidade do Brasil, né, do curso de Direito, e parabéns por essa iniciativa, por jovens da advocacia, jovens acadêmicos, ter essa disposição de fazer o podcast Despachando Ideias. Isso é incrível, quero parabenizá-los por isso. Muito obrigada. E desejo aí todo o sucesso, toda a sorte e tenho certeza que vocês colherão excelentes frutos. O professor iniciou, né, na carreira jurídica. Desde criança eu sempre quis fazer o curso de Direito. Era a minha primeira opção e nunca tive outra, segunda ou terceira. Era Direito. Na família eu não tenho familiares próximos, perdão, que são da área jurídica. Então eu fui o primeiro a me formar no curso de Direito da minha família. E por que fazer Direito, né? O Direito me cativou justamente pela possibilidade do conhecimento de leis, de normas, de regras, porque desde muito cedo a gente percebe que uma pessoa que tem conhecimento da lei, ele consegue, em determinadas circunstâncias, se sobressair com classe, com categoria, dentro da legislação, e isso eu comecei a me apaixonar e me despertar desde muito cedo. O professor ingressou na faculdade de Direito com 17 anos, prestei o vestibular e ingressei logo que eu terminei o ensino médio. São 5 anos de curso, nós prestamos a OAB sempre no último ano. Tive, né, um bom desempenho, consegui a minha aprovação no meu primeiro exame de ordem, então eu colei grau em dezembro e janeiro eu estava dando entrada na minha carteira, e com 22 anos eu era um jovem advogado. Né? E aí bate o desespero, porque você fala, olha, eu fiz 5 anos de faculdade, passei no exame de ordem, e agora? Para onde eu vou? Né? O que eu faço? O que fazer? Só que o professor tinha um objetivo, eu sempre quis ir para a área de concurso público, né? Eu gostaria de passar num concurso, só que inicialmente, financeiramente, o professor não tinha condições de se dedicar exclusivamente a concurso. E naquela época, não era uma época ainda virtual, digital, que você compra um curso preparatório dentro da sua casa, que você não precisa se deslocar. Exatamente. Então nós tínhamos que nos deslocar para as capitais, então eu teria que ir para São Paulo, capital. E de imediato eu não tinha essa condição financeira. Então o professor se preparou durante 10 anos, trabalhando, se dedicando, reservando o que eu podia, para 10 anos depois eu ir para São Paulo. Aí eu parei com tudo, eu parei de advogar, eu saí do trabalho que eu tinha, justamente para me dedicar a concursos públicos. Infelizmente eu não logrei êxito na minha aprovação nos concursos que eu prestava para magistratura, Ministério Público, porque a minha condição financeira se esgotou. Eu estudei um período, mas o meu dinheiro acabou, e aí, obrigatoriamente, eu tive que voltar para o campo, né, de trabalho. Só que o direito é uma área incrível, que sempre me apaixonou. Eu também comecei na docência muito cedo, né? Hoje eu tenho quase 20 anos de profissão e 15 de docência. E além da docência também na coordenação, na área de gestão, e isso me trouxe muita bagagem, né, para que eu pudesse aprender. E quando você vai para a sala de aula, você aprende mais do que ensina. Então, isso te dá vida, isso deixa a gente com bastante vitalidade, você se renova, você aprende com seus alunos. Claro que você contribui com o que você tem aí de conhecimento. Principalmente na nossa área, né, que tem sempre mudanças, sempre atualizações. Perfeito, Diego, né? O direito ele é muito dinâmico. Então, o acadêmico de direito, o operador de direito, ele vai estudar para a vida toda. Ele não tem como falar assim, olha, eu vou terminar minha faculdade, está tudo bem, já fiz o que eu tinha que fazer. Pelo contrário, aí que começam os desafios. Cada vez mais. Exatamente. E um adendo, Diego, o professor, ele é ex-bancário.
Perfeito. Trabalhei no banco, né? Fui ex-bancário, fui ex-securitário, trabalhei no ramo de seguros. Professor, só uma pergunta. Sim, Na época em que o professor era bancário, você sim, fazia faculdade nesse mesmo período ou você já era formado? Como que conciliou? sim, eu fazia no mesmo período. Então, eu trabalhava durante o dia. Para quem é bancário ou já foi, sabe como é puxada a rotina, né, de um banco. E no período noturno eu vinha para a faculdade. Então, é muito desafiador você trabalhar 8, 10, 12 horas, às vezes, e ainda ter que levar concomitantemente um curso de direito paralelo, né, simultaneamente, porque exige bastante. Tanto a universidade exige, quanto o seu trabalho. Mas, para aquela circunstância, eu não tinha como não trabalhar. Se eu quisesse estudar, eu precisava trabalhar. Então, um dependia do outro. Aí, com isso, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Super compreendo, sou a prova viva disso. Exatamente, Todos é nós isso mesmo. universitários. Professor, durante a sua trajetória acadêmica, teve alguma história assim que impactou bastante no período da sua universidade, da graduação? Olha, sempre tem várias histórias, várias motivações, né? E eu tinha um professor do qual, né, eu tenho o privilégio de trabalhar com ele hoje, que é o Dr. Pedro Calado. À época, ele era meu professor, foi meu primeiro professor de Direito Civil, uma pessoa ímpar, uma pessoa genial, incrível, pessoa do bem, iluminada, de muita luz. E desde o primeiro dia que eu assisti uma aula de Direito Civil, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto do ramo do Direito Civil, eu admiro esse professor, eu tenho um carinho por ele, e nos tornamos amigos, porque eu tive aula desde o primeiro semestre até o último semestre com ele, e hoje aqui estou, né, como professor de Direito Civil, como professor de Direito Processual Civil também, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. Então hoje nós somos professores juntos na mesma casa. E uma situação bastante legal que eu achei que marcou na minha vida foi que eu advoguei para ele como meu cliente no meu escritório por umas 2 vezes, em 2 processos, e isso me trouxe assim uma satisfação pessoal, porque um professor do qual eu admirava muito, né, Confiou no seu juiz de trabalho. direito, um juiz renomadíssimo, uma pessoa muito inteligente, e ele confiou no meu trabalho para eu representá-lo em 2 causas processuais. Então, isso me marcou demais. E foi aonde eu tive a certeza de que eu estava na profissão certa, que No eu caminho certo, né? consegui chegar onde eu queria. E, obviamente, a gente tem esse conhecimento e ciência que nunca vai parar. A gente sempre tem que se atualizar, estudar. E aí, isso marcou bastante para o professor. Pessoal, aproveito aqui essa oportunidade dentro do podcast do Diego, da Lívia, né, Despachando Ideias, para apresentar uma causa muito bacana aqui, que me marca bastante, que é esses docinhos aqui da Belas Doceria. Esses docinhos têm uma finalidade assim diferente para mim, que me marca muito, que é para a gente está angariando fundos para um tratamento da minha filha. Eu tive uma filha, a Isabelinha, ela nasceu prematura extrema, de 26 semanas, com 780 gramas, quase faleceu ela, minha esposa. Enfim, passamos por situações assim muito difíceis na vida, né? E nem por isso nós nos deixamos, né, se abater, não desistimos. Tivemos vontade? Obviamente, tivemos muita vontade. Em alguns momentos nós imaginamos que nós não conseguiríamos superar, porque quando você vê um filho dentro da UTI por quase um ano, quando você vê a sua esposa quase indo embora, sua filha quase falecendo, você também fica numa Sim, situação, né, muito difícil, muito complicada. E graças a Deus a Isabela superou, minha esposa está bem, a Isabelinha também. Porém, a minha filha ficou com uma sequela, né? Ela teve um sangramento, uma hemorragia cerebral, e ela ficou com uma sequela, ela tem uma paralisia cerebral secundária. E essa paralisia afeta ela hoje na parte motora dela. Ela ainda não tem movimentos de pinças, ela não traz ainda a mãozinha na boca, ela não consegue andar ainda. E também nós estamos trabalhando, claro, para o bem-estar dela, para a melhor saúde dela. E a Isabela vai fazer um tratamento no Chile, nós vamos levá-la para o Chile, porque lá tem uma técnica, chama técnica Cuervas, e o pai dessa técnica é um fisioterapeuta chileno, é
É um senhor que tem anos de experiência, ele desenvolveu essa técnica que é aplicada no mundo todo. Inclusive aqui em Fernandópolis, a fisioterapeuta da minha filha, ela aplica essa técnica e está tendo bastante resultado. E ela própria falou para a gente, olha, leva a Isabela no Chile, porque o pai da técnica está lá. E aí nós optamos aí, né, por fazer isso. Inicialmente, as pessoas falaram, faça uma vaquinha online. Nós, por hora, não tivemos essa intenção, porque a gente queria, assim, eu não queria fazer a pessoa nos dar dinheiro. Eu queria que elas nos ajudassem de uma outra forma. Aí a minha esposa, ela já trabalhou com alguns doces de confeitaria, ela falou, olha, deixa comigo, eu vou voltar a produzir os doces. Então hoje ela produz trufas, pão de mel, bolo no pote, maçã do amor, brigadeiros, brownie, vários doces, né? E nós estamos comercializando. E aí a renda desses doces vai ser para complementar o tratamento da Isabela no Chile, que é um tratamento caro e nós não sabemos quantas vezes nós vamos ter que ir e voltar para o Chile. Então, a ideia foi essa. Nós abrimos também no Instagram, @belasdoceria2025. Então, você que está nos assistindo, se puder ir lá, curtir, né, nos seguir. Então, é @belasdoceria2025. E nós também temos um grupo de WhatsApp, em qual esse grupo, amigos, parentes, colegas, recebem ali as nossas produções dessas guloseimas, desses docinhos, diariamente. E aí você, comprando um doce, estará nos ajudando. Então essa foi a forma que a gente encontrou de conseguir aí levantar fundos para a Isabela. Obviamente, se a gente não conseguir, e se um dia precisar, claro que iremos fazer a vaquinha virtual, sim. Mas a princípio nós decidimos fazer dessa forma. Agradeço, né, a Lívia, o Diego, a Lorena, por estar aqui proporcionando esse espaço para a gente, né, e também aderindo a essa causa, né. Só tenho que agradecê-los. Gratidão aí por estar conosco nessa luta e tenho certeza que já deu certo, nós vamos conseguir. A Isabela vai para o Chile e vai ter sucesso no tratamento. Nós vamos colocar o arroba, nós vamos Telefone colocar também. o telefone, tudo Perfeito. certinho. Caso alguém queira fazer encomenda, ela também faz para festas, né, professor? Fazemos encomendas para aniversário, casamento, eventos, presentes, datas comemorativas, né? Então siga-nos no Instagram, participa do nosso grupo, que lá vocês vão ver todas as delícias que a Belas Doceria produz. Muito Maravilha, obrigado, professor. pessoal. Gratidão a todos. Professor, e quais foram os maiores desafios no começo da sua carreira? Como o senhor já disse, né, o financeiro, que foi um desafio muito grande, mas alguma outra coisa que quando você se deparou naquele momento, você pensou assim, será que eu vou conseguir passar por essa tempestade? Isso mesmo. Olha, pessoal, quando a gente se forma, né, é uma sensação de alívio, de dever cumprido, só que ao mesmo tempo você se encontra ali num limbo, você não sabe para onde ir, você não tem a experiência ainda na área. E como eu já havia dito, eu não tinha um pai, um avô, um tio, uma mãe que fosse da área jurídica que pudesse facilitar o caminho para mim. E desde muito cedo eu tive que aprender a boa vontade dos outros. E como que eu consegui superar isso aí? Porque era um desafio assim, ó, eu estou formado, eu tenho OAB, eu sou advogado, porém, como eu vou demandar? Como que eu vou atender um cliente? Como que eu vou me portar? Como que eu vou fazer essa marcha processual? Como que eu vou conseguir administrar esse processo? E aí o professor, na época, a gente chamava de freelance, a gente fazia uns freelance, e eu fazia alguns trabalhos, né, para algumas empresas. E teve um banco do qual eu fui funcionário, que eu prestava esse trabalho terceirizado. Então, eu fazia audiências, eu protocolava, despachava com juízes, e isso foi me dando o quê? Experiência. E é muito importante ressaltar isso. O professor compensava financeiramente fazer esses trabalhos? Financeiramente não compensava, porque eles pagavam muito pouco à época. Só que profissionalmente era a oportunidade que eu encontrei para eu conseguir aprender. Porque apesar da faculdade ter os momentos de prática processual, quando você sai para o mercado de trabalho, é totalmente diferente. A realidade é outra. Né? E a gente sofre muito se não tem uma pessoa por perto. Mas eu tive, assim, né, muita sorte, né, fui muito abençoado, sempre encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, e isso como? Com muita humildade, com muito respeito, com muita educação. A gente não tem que ter vergonha de falar, olha, eu não sei. Olha, é a minha primeira vez.
Isso eu cansei de falar para juízes, para promotores, delegados, e com isso você já quebrava o gelo e a pessoa falava, poxa, né, é a primeira vez do colega ali, então a gente precisa dar uma força para ele, ajudar ele, e eu recebi as ajudas com a maior boa vontade do mundo e deu certo. Né? Você aprende e até hoje eu chego, não tenho vergonha, se eu não sei, eu pergunto. É melhor perguntar do que você fazer errado. Com certeza. Excelente. Professor, e o que te inspirou a seguir o caminho de coordenador aqui do curso da nossa Universidade do Brasil? Né? Conta pra gente como é que foi esse caminho da docência. Olha, a docência também foi uma área que eu também me apaixonei muito cedo. Eu iniciei a minha carreira de docente na ETEC, numa escola técnica aqui de Fernandópolis. Ali eu comecei a ser professor e eu me apaixonei. Né? E em seguida eu tive a oportunidade de coordenar alguns cursos na ETEC e aí eu fui para a parte de gestão. Quando eu trabalhava numa área bancária, numa instituição financeira, essa parte de gestão, administração, sempre foi uma área que eu gostei muito. E aí eu tive essa oportunidade de lecionar e foi onde eu falei, poxa, é um universo do qual eu também vou compartilhar o que eu sei e vou aprender com os meus alunos, com as pessoas que ali estão. E aí o professor começou a ser professor, a ser coordenador, e aí na sequência eu fiz a minha segunda faculdade, que foi a faculdade de pedagogia. E aí a faculdade de pedagogia é aprender, ensinar. Eu não sabia disso. Exatamente. Isso, na verdade. Novidade. Exato. Então o professor fez a pedagogia, né, justamente para aprimorar. E na pedagogia nós temos ali a possibilidade tanto de sala de aula quanto de gestão. E aí eu fiquei dividido, porque até hoje eu ainda não consegui ficar só uma ou em outra. Então eu faço questão em todas as instituições que eu trabalho, fui convidado em algumas, mas o pré-requisito é, eu vou entrar em sala de aula? Sim, então tá bom, vamos conversar, porque se for só para ficar na gestão, eu não quero. E se for só para ficar na sala de aula, eu também não quero, porque são duas áreas que eu gosto bastante e tenho muito carinho, muito apreço. E pode dizer que, modéstia à parte, faz os dois muito bem. Eu agradeço, muito obrigado. Professor, um diferencial aqui do nosso curso de Direito da Universidade do Brasil. Olha, o nosso curso de Direito da Universidade do Brasil, ele é o único da região nota 5 no MEC, nota máxima do MEC. E o que levou a nossa instituição a ter essa nota? O nosso curso tem quase 30 anos de existência. E essa avaliação que nós passamos esse ano foi a primeira vez na história que a nossa instituição tirou nota 5 no curso de Direito. Isso foi assim um privilégio para nós, foi um sucesso, uma alegria, uma conquista muito grande para o curso. E um dos diferenciais nossos é o nosso corpo docente. Nós temos um corpo docente altamente capacitado, formado por mestres, doutores e também por profissionais de diversas áreas do direito. Como vocês podem perceber que vocês são nossos alunos, aqui nós temos professores que são advogados, delegados, promotores, juízes, cartorários, coronel da Polícia Militar, delegado de polícia. Então, assim, nós temos aqui praticamente todas as áreas, todas as carreiras jurídicas do direito dentro do curso. Com isso, o aluno ele consegue ver a teoria com a prática na ótica de cada um desses profissionais. Porque quando você vai aprender direito civil ou direito penal com um advogado, você vai ter uma lente. Quando você vai ter aula com um promotor de justiça, a lente é outra. Quando é um juiz, ele vai ter um outro olhar. Quando é um coronel da Polícia Militar, ele vai ter uma outra perspectiva. Então isso proporciona ao nosso aluno ter o conhecimento de todas essas áreas. Isso é um diferencial incrível, né? Além disso, a nossa infraestrutura, a Universidade do Brasil é uma universidade moderna, uma universidade despojada, ela pensa no bem-estar do aluno. As nossas salas de aulas são altamente tecnológicas, climatizadas, é um ambiente totalmente saudável para se ter boas aulas. O profissional, o professor, o docente, os alunos têm condições ali de ter um excelente ensino. E uma parte interessante, professor, só te atrapalhando um minuto. Imagina. Que contando com essa equipe, né, que nós temos, você consegue ter experiências, você consegue ter acessos, né, com o juiz, com o promotor, com o delegado de polícia. Eu percebo também que a faculdade dá muitas oportunidades para estágio.
aqui dentro mesmo da universidade, Exatamente. fora da universidade, juntamente com o pessoal, com os professores, né? Então, essa parte também eu acho incrível. Você tocou num ponto fortíssimo, Lívia, porque nós temos aqui o NECRIM, o Núcleo Especial Criminal, que atende causas de menor potencial ofensivo. Temos também o NPJ, né, que também é o nosso núcleo de prática jurídica na área civil, que proporciona ao nosso aluno do penal ao civil ter essa experiência prática. Então aqui nós prestamos serviço gratuito à nossa comunidade. Os nossos alunos têm contato desde o atendimento ao cliente, preparação da ação, distribuição da ação, audiências, sentenças, recursos, cumprimento de sentenças. Então isso é um diferencial, porque a hora que ele sai para a vida profissional, ele está totalmente preparado. Então isso é muito importante. E nós também agora, né, nós temos aqui na universidade um curso preparatório para o exame de ordem, da OAB. Então a universidade, preocupada com os nossos alunos que têm que passar por esse exame no final do curso, ela desenvolveu, né, a nossa reitoria aprovou esse cursinho preparatório da UB, focado na OAB para que os nossos alunos tivessem ali um alto índice de aprovação. Esse curso acontece aos sábados, ele é presencial para todos os alunos matriculados no curso de Direito da UB. Venha conhecer a nossa estrutura, o nosso corpo docente. Convidamos vocês a assistir uma aula conosco. Temos aulas de segunda a sexta-feira. Basta vocês entrarem em contato aqui com o professor, com a Lívia, com o Diego, que nós vamos proporcionar que vocês possam estar aqui conosco, conhecendo a faculdade, conhecendo o corpo docente e fazendo parte, vivendo, né, o que nós estamos falando aqui nesse podcast hoje. Então, sejam muito bem-vindos e convidados desde já. Perfeito, professor. E uma outra pergunta. Como você vê o futuro do direito, especialmente agora com essas tecnologias, né, que vem mudando tanto a prática do direito? Explica um pouco para nós, porque eu tenho uma visão do seguinte: eu acho que as tecnologias elas vêm, mas vêm para nos auxiliar. Eu não acredito que elas venham para nos substituir. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. Muito bem, né, afirmado a sua questão, Lívia. Realmente, eu também concordo que a IA está presente, né? A inteligência artificial já é uma realidade no país e no mundo. Certo. E para a área jurídica, ela é totalmente favorável, mas desde que o operador do direito saiba manuseá-la, saiba usá-la para o seu assessoramento. Ela não vai vir para te fazer uma petição inicial, montar uma defesa, pelo contrário, ela vai te auxiliar e cabe a nós usá-la com inteligência. Por quê? Hoje nós sabemos que as IAs, elas têm ali um índice de desvaneios, né, um índice que elas trazem de informações não verdadeiras e o profissional precisa se atentar para essa circunstância. Então, hoje, a tecnologia, a internet, inteligência artificial, eu sou totalmente a favor. Eu acredito que os nossos tribunais terão maiores agilidades. Hoje, os tribunais de justiça, o CNJ, já regulamentou essa questão do uso da inteligência artificial. Então, vocês que estão nos ouvindo, muito provavelmente, são usuários da inteligência artificial, obviamente, e está correto, a gente precisa, porque é algo para melhorar. Só que o profissional não pode deixar de se dedicar, de estudar, de pesquisar, de conferir, porque às vezes você pede para a inteligência, hoje nós temos várias aí no mercado, te auxiliar em processo, em alguma defesa, em alguma análise de dados, você precisa ter o cuidado de ir lá e fazer essa conferência, de estudar o assunto, para ver se está coerente. Por quê? Porque é o seu nome que está ali, é o seu profissionalismo que está em jogo. Então, se você faz isso e acontece de ter informação inverídica, de informações falsas, ou até mesmo que a inteligência artificial venha a inventar, isso vai prejudicar o seu trabalho, a sua pessoa, como profissional, né? Então, nós precisamos utilizá-la sim, mas temos que ter cautela, porque ainda é tudo muito novo, mas já é uma realidade, está aí, veio para ficar, e sabendo utilizar, ela é maravilhosa. Perfeito, professor. E explica para a gente agora a sua área, né? Vamos saber da sua área. Que vou te contar um segredo que eu acredito que você não saiba, mas é a área que o meu colega quer se especializar. Que bacana, Diego. Fico feliz, né, de saber. Professor, eu comecei na faculdade jurando que eu iria para penal. Olha Começou só. as aulas, primeiro semestre,
já estamos partindo para o civil. Olha que bacana. Eu brinco que o direito penal, né, é sempre aquela pessoa que você um dia pensou em casar, pensou em ter um relacionamento, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente casa é com o direito civil, entendeu? Então é o direito civil que dá o amor, que dá o carinho, né? O penal fica mais no campo de ilusão, né, daquela paixonite Não fala isso, aguda. professor, ainda estou nessa. Brincadeira, né? Claro que qualquer área do direito é maravilhosa, vocês terão sucesso. Que falta nos faz também o professor Ivan aqui para me defender. Poxa, não fala isso, porque ele fica Ele triste. aparece, ele aparece. Exatamente, daqui a pouco o professor Ivan, né, vem aqui e vai ficar bravo com a gente, porque ele defende, né, ferrenhamente aí o direito penal. O direito penal. Então, falando sobre o direito civil, eu gostaria que o senhor falasse para nós o que é o direito civil, na sua visão, e o porquê ele é tão importante para todos nós. Olha, Olivia, o direito civil, hoje, eu posso dizer que ele é uma viga mestra do direito. Ele cuida das relações entre pessoas, entre as pessoas que convivem dentro de uma sociedade e também nessa relação do cidadão com o Estado. E o civil proporciona para nós a compreensão dos nossos direitos e obrigações como cidadãos, como pessoas que devem ter regras, que devem ter respeito ao próximo, pessoas que precisam compreender que o meu direito vai até onde começa o seu. Então, o que me apaixona no direito civil é que ele trabalha desde quando nós estamos ali dentro do ventre materno até após a nossa morte, né? Então, o direito civil cuida da nossa vida como pessoa, como ser humano, desde o nascimento até pós-morte. Isso foi o que me despertou. Muitas pessoas não gostam da área civil, da área processual civil, porque é uma área densa, é uma área extensa. Alguns, né, dizem que é muito complicada, minuciosa. Só que esse é o que me faz apaixonar pelo direito civil. São esses detalhes, esses Separar cuidados. o homem dos meninos. Exatamente. É a hora que você olha ali a coleção de direito civil com vários títulos, vários livros, né? Código Civil com mais de 2.000 artigos. Aí você fala, poxa, é incrível isso, né? E você vai se apaixonando aos poucos e é um caminho sem volta, né? Uma vez que você inicia na área civil, e muito provavelmente vocês mais jovens não ficarão engessados só numa área, vocês poderão atuar em várias outras áreas, né? É que hoje, né, o professor tem aí o privilégio de falar, olha, eu tenho a minha especialidade nesse segmento, mas no meu início de carreira, o professor trabalhava em todas as áreas, porque você acaba de se formar, você acaba de prestar o exame de ordem, então está tudo muito fresco ali na tua cabeça. Você consegue passear por diversos ramos do direito. Aí, com o passar do tempo, nós vamos fazendo o quê? Se direcionando, se especializando, né? E isso faz a diferença, porque você se torna um especialista em determinada área do direito. Tá? Então, acredito que vocês também terão as áreas de preferência de vocês. Professor, o senhor, durante o primeiro semestre, nos ministrou a matéria de introdução em pessoas. Para quem está com uma dúvida sobre o curso de Direito, que busca a área, o que é a introdução de pessoas, o que a gente estuda dentro dessa matéria? Muito bem, Diego. Olha só, pessoal. No primeiro semestre da Faculdade de Direito, né, a primeira disciplina de Direito Civil é Direito Civil, Introdução e Pessoas. Essa parte introdutória, ela vem trazer da onde surgiu o direito, da onde surgiu a sociedade, por que nós temos regras, por que nós temos que conviver cumprindo regras, por que eu não posso fazer o que eu bem entendo, o que eu quero. Justamente isso o civil vem regulamentar. Ele vem nos proporcionar que a gente possa conviver em paz, com a melhor harmonia possível. E mesmo assim, nós sabemos que hoje o judiciário demanda diversos processos, mas muitos. Então quer dizer o quê? Que nós, pessoas, seres humanos, ainda deixamos a desejar. Por quê? Quanto maior é a legislação, quanto mais leis existe dentro de uma sociedade, isso demonstra que ela precisa o quê? Evoluir, que ela precisa melhorar. E o direito civil nos proporciona isso, porque ele vem trazer essa parte introdutória, ele vem explicar quais são os nossos direitos, porém, quais são os nossos deveres também. Perfeito. E a parte de pessoas,
É o primeiro livro que temos no direito, que é quando vem, desde o nascimento, a pessoa nasce, ela adquire alguns direitos, ela tem capacidade de direito, capacidade de fato, ela tem circunstâncias da vida dela que, ora, ela é representada pelos seus pais, ora ela é assistida pelos seus responsáveis, e aí conforme nós vamos evoluindo como pessoa, crescendo, adquirindo maioridade, as responsabilidades vão mudando. E tudo isso vem regulamentado onde? Dentro do direito civil. Então nós começamos ali no nascimento, as capacidades, as personalidades jurídicas, os nossos direitos, os nossos deveres, os nossos direitos fundamentais, que está lá na Constituição Federal garantido. Depois a gente vai passeando ali para bens, para negócios, aí começam-se as propriedades, olha, eu vou adquirir bens, vou fazer negócios na minha vida, né? Depois nós vamos para a parte de obrigações, contratos, temos a parte de direitos reais, propriedade, aí vem família, né, que é uma área também bastante interessante. Depois de tudo isso, temos a sucessão, que é a morte. Mesmo que a pessoa falece, ainda permanece os bens que ela deixou, tem a herança a ser dividida, tem o nome daquela pessoa a zelar, mesmo depois da morte dela. Então, assim, é uma área que eu me apaixono justamente porque ele trata de pessoas. E o professor acredita em pessoas, né? Eu gosto de me relacionar, eu acredito nas pessoas. Por mais que tem vezes que a gente se decepciona um pouco, né? Que a gente às vezes quebra a cara com alguma circunstância, mas eu posso dizer para vocês que hoje nós vivemos num país privilegiado. O brasileiro é um povo muito aguerrido, é um povo muito trabalhador, um povo muito amado, e isso me desperta, né? O direito civil ele trata todas essas situações e também proporciona você como um profissional da área jurídica, quando vê uma injustiça, quando presencia algo que precisa ser, né, mudado, que precisa ser enfrentado, o direito civil vai te dar base, ele vai te dar conhecimento teórico para que você possa ir lá e resolver aquela situação de uma forma harmoniosa, com diálogo, sempre com respeito, educação, né? Não é no grito, não é na carteirada, você sabe com quem você está falando, jamais, né? E isso nunca. Então, o civil, eles nos proporcionam, e vocês verão que o direito civil, o direito processual civil, ele é aplicado subsidiariamente em outras áreas do direito. Então, todos os outros ramos do direito vai beber na fonte do direito civil e de direito processual civil. Não tem como, né? Infelizmente, ou felizmente, eu digo felizmente, vocês terão que passar ali pelo direito civil, pelo direito processual civil, e uma vez passando, jamais vão abandonar. Ele defende o civil, tá vendo? É isso aí, gente, né? O penal é bom, mas o civil é excelente, é maravilhoso, entendeu? Professor, agora nós já estamos encaminhando para o encerramento, tá? Sim. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Para nós é um prazer imenso recebê-lo no nosso podcast. Eu lembro que desde quando nós tivemos a ideia de montarmos esse podcast, na nossa cabeça o professor Dr. Éder seria o nosso primeiro entrevistado. Então, para nós, assim, eu fico imensamente feliz, tá? Porque sempre você tem palavras que agregam, experiências que agregam, e eu acho isso muito importante. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou muito honrada em ter aula com você, né, e saber que eu posso contar com um coordenador que está sempre pronto a nos atender, sempre presente, disposto, receptivo, tá? Isso é uma coisa que eu acho muito bonito da sua parte, tá? Eu queria que você deixasse para nós um conselho para os alunos que estão chegando na universidade ou que estão iniciando mesmo a carreira de Direito. Olha, Lívia, né, e Diego, volto, né, reitero aqui os meus agradecimentos, né, o privilégio é do professor estar aqui com vocês, e tenho certeza que voltarei muitas outras vezes aqui. Com certeza. E esse podcast será um sucesso sempre, porque é um podcast que traz algo complexo de forma leve, de forma lúdica, que vocês que estão nos assistindo conseguem compreender, conseguem participar. Isso é muito importante, esse diferencial. Vocês, jovens operadores do direito, deixem o direito de uma forma mais suave. Então, a gente precisa disso. E o que eu tenho para indicar para vocês, pelo menos para mim, Éder,
o direito me proporcionou sonhos que eu tinha, que eu almejava, que eu pleiteava, que foi assim um divisor de águas na minha vida. Então esse curso ele me tirou daquela vala comum, da onde eu era mais um, né? E vim de família humilde, morei em periferia, não nego as minhas origens, nunca esqueço de onde eu saí. Então sempre bastante humildade, pé no chão, isso é um diferencial. Não é porque vocês estão hoje numa faculdade de direito, olha, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, pelo contrário. Se você sabe um pouquinho mais, você tem o dever, você tem a obrigação de ajudar quem precisa, de ser uma pessoa acolhedora, de ser uma pessoa que seja um ponto de luz na vida de alguém. E nós, operadores do direito, somos. Por quê? Muitas pessoas criticam, advogado não presta, raça ruim, advogado é isso, advogado é aquilo. Só que quando tem um problema a ser resolvido, a primeira pessoa que a pessoa vai se recorrer ou pensar é o advogado. Aí ele acha que o advogado é milagreiro, é curador, enfim, ele faz gênio da lâmpada, né, que resolve situações impossíveis. E para ontem. Então isso nos traz um prestígio, né? Porque você fala assim, poxa, se uma pessoa em um momento difícil da vida dela, ele precisa resolver aquilo, eu sou a referência dele, eu estou no caminho certo. É isso que eu quero ser. Eu quero ser um ponto de luz para aquela pessoa que necessita do meu trabalho, que necessita do profissional que eu sou. E para isso, pessoal, tem que estudar muito, né? Vocês precisam estudar, não tem saída. O professor Éder é um eterno estudante, como eu disse para vocês. Agora eu terminei minha terceira faculdade também, né? Eu fiz administração, gente. Professor, você fez administração? Fiz. É um curso que eu sou apaixonado, porque a área de gestão e a área pedagógica, na área pedagógica, eu senti a necessidade da pedagogia, né? Era muito importante eu ter esse conhecimento e foi muito assertivo a fazer essa faculdade. E agora na parte de gestão também, o curso de administração me abriu portas, me abriu ensinamentos que eu não tinha antes de fazê-lo. Então só veio a agregar. E o professor também não para, pessoal. Vocês sabem, o professor fez pós-graduação, eu fiz mestrado, hoje eu faço doutorado, daqui a pouco eu estou no pós-doutorado, e é assim que a vida continua. Então, tem que estudar, não tem outra saída. Se você pretende ser alguém de referência, alguém de sucesso, você vai precisar ser o melhor na tua profissão, o melhor na sua área. E como que eu vou fazer isso, professor? Muitas horas de bunda no banco, estudando, perdendo sábado, domingo, feriado, mas é sacrifício que lá na frente você vai colher todos os frutos. a conta fecha. A conta fecha. E a coisa mais gratificante do mundo é o que eu estou vivendo agora, é eu ver os meus alunos se destacando, sendo referência, e daqui a pouquinho nós estaremos nos tribunais juntos, daqui a pouco nós estaremos advogando juntos. Isso é o maior prazer do professor, do profissional, de ter o conhecimento. Olha, eu vi essa pessoa entrando no primeiro semestre, eu estou vendo ela hoje lá dentro de um tribunal, sendo juíza, juiz, promotor, promotora, delegado, advogado, enfim, sendo um profissional de destaque naquela área, né? Então isso é muito, muito importante. Então a dica que eu dou para vocês estudem, aproveitem o período de faculdade. O povo fala, olha, o AB é isso, o AB é aquilo, é um bicho de sete cabeças. Não é, pessoal. Como eu disse no começo, eu trabalhei minha vida toda. Eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. Finais de semana estudava, feriado estudava, na hora do almoço estudava. Eu consegui ser aprovado no exame de ordem. Vocês também conseguirão, né? Outros que passaram por aqui também conseguiram, só que não tem receita de bolo pronta, né? Tem que sentar, tem que se dedicar, tem que estudar. E aí vocês precisam, né, ter esse foco. Foca no que vocês pretendem ser, foca no objetivo de vocês, que vocês vão alcançar com certeza. Então, batalhem, estudem e nunca esqueça, humildade sempre. Quem tem amigo nessa vida tem tudo. Aprenda isso, né? Porque às vezes a gente chega com arrogância, com prepotência, e isso não nos leva a lugar algum, em qualquer área, não é só na área do direito. Então, se você é uma pessoa educada, uma pessoa solícita, uma pessoa que a hora que os outros precisam de você, você está aberto, você está de prontidão, quando inverte, você também vai receber isso.
tá? É recíproco. Você joga para o universo e ele vai voltar na mesma proporção. Eu sempre falo se isso. você faz o bem, se você se dedica a hora que você precisa, é só amor, carinho e sucesso. E quando você faz dessa forma, o financeiro vem também. Porque a pessoa vai chegar e vai falar, eu quero o seu profissionalismo, eu quero você me defendendo. O preço é teu e eu vou pagar o que vale porque eu tenho referências, eu conheço, eu Tem sei do seu confiança. trabalho, eu tenho, Excelência, né? né? E você não pode quebrar essa confiança com o seu cliente, né, com a empresa que você representa. Por quê? A gente precisa ser aquele profissional lembrado assim, olha, eu posso até não ter dinheiro para contratar ele, mas se eu tivesse, era aquele ali que seria o meu advogado ou a minha advogada, né? Então é assim que a gente tem que ser lembrado, pessoal. E tenho certeza que vocês serão esses profissionais. Eu vou ter orgulho, o privilégio de falar, olha, fomos amigos na graduação, somos amigos de profissão e teremos aí muito êxitos juntos. Iremos comemorar muitas vitórias, eu tenho Com certeza, né? certeza. Porque vocês são pessoas de luz, pessoas especiais, pessoas fortes, aguerridas. E fica aqui, né, um recado do professor. Desistir não é o caminho mais fácil. Vai ter dia que vocês vão estar cansados, vai ter dia que vocês vão estar ali, né, arrebatados. Mas toma um banho, passa uma água no rosto, respira fundo e fala: eu sou mais, eu tenho um objetivo, eu vou chegar onde eu quero, né? Perfeito, professor. Eu sempre falo isso, né? Que se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. E se você fez, eu também posso fazer. Eu sempre Justamente. penso assim: se alguém fez, eu também sou capaz de fazer. Então eu agradeço de coração, tá? Pela nossa noite de hoje. A gente fica aqui com mais um capítulo, né? Despachando ideias. E até a próxima, se Deus